Eu saúdo aos amados irmãos e amigos com a paz do Senhor. Vamos dar continuidade na palavra do Senhor que nós iniciamos ontem. Tem alguns assuntos que são muito difíceis de serem explanados, porque nosso tempo aqui é um tempo exíguo, é um curto tempo para explanarmos a palavra de Deus. E depois, quando terminamos aqui de falar alguma coisa a respeito da palavra de Deus, Deus continua ainda falar ao nosso coração, dando uma continuidade àquela palavra, que parece que algo sempre fica faltando, algo fica a desejar. Mas Deus fica ministrando no nosso coração, a gente fica meditando durante o dia. E a palavra de ontem sobre Sodoma e Gomorra é uma palavra muito forte, porque fica muitas indagações ainda, as pessoas perguntando, mas por que Deus destruiu aquelas cidades lá? E como é que foi destruída aquela cidade, as cidades? Então, vamos procurar dar uma minimizada aqui na palavra e vamos resumir um pouco para poder falar alguma coisa a respeito de por que Deus destruiu aquelas cidades de Sodoma e Gomorra e mais algumas também outras ali em volta, que os estudiosos falam em termos de 5 cidades que foram destruídas. Vamos à palavra de Deus, então. Gênesis capítulo 13 e o versículo 13, que diz assim: Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. E depois, lá no capítulo 19 de Gênesis, quando Deus visita Abraão e fala que vai destruir Sodoma e Gomorra, no capítulo 19, no versículo 20, o Senhor diz assim: Disse mais o Senhor: o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado tanto, e o seu pecado se tem agravado de tal maneira que descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, senão sabê-lo-ei. Então Deus enviou os anjos para fazer um relatório, vamos dizer assim, mais apurado, melhor do que estava acontecendo ali. E nas passagens ali seguintes, nos versículos seguintes, nós vamos ver que o povo era tão terrível mesmo, de Sodoma e Gomorra, que até um termo bem pejorativo que é usado hoje em dia se refere a Sodoma, que são os sodomitas, né? Então se refere justamente àquele pecado terrível contra Deus, contra os princípios de Deus. E tudo isso começou a afetar a santidade de Deus. E Deus, aqui nós vamos aprender uma coisa, que Deus é amor, e Deus é misericórdia, e que Deus é bondade, e tudo isso ele é, porque quando Abraão ficou sabendo que Deus ia destruir lá Sodoma e Gomorra, Abraão pegou e falou com Deus: se tivesse 50 justos lá, se Deus iria poupar por causa desses 50 justos. Mas não tinha, né, 50 justos lá. Mas Deus disse: não, eu vou poupar se tiver. E aí Abraão foi baixando, até chegar no ponto dele perguntar: me perdoa se eu me atrevo a lhe falar mais uma vez, mas se tiverem só 10 justos lá? Se não,
se tiver 10 justos lá, eu não vou destruir aquela cidade, aquelas cidades, aquele lugar. Mas não tinha, nem 10 justos tinha naquele lugar. Infelizmente não tinha, porque só se salvou Ló e a sua família, de todo aquele lugar lá. Assim vai ser, e é a misericórdia de Deus. Deus ainda não tomou conta do juízo dele na terra ainda, não destruiu a terra e não destruiu toda essa maldade que está ocorrendo, as mortes. Por mais que a gente vê no noticiário, a polícia vai lá e ataca os bandidos e vai nos morros, mas eles estão sempre se proliferando, parece que se multiplica a maldade e matam gente e agora estão degolando, fazendo coisas terríveis. O assunto é pesado, mas é para nós poder entender a maldade do homem. Nós vamos pensar assim, não, essa maldade que está tendo ali, lá no Nordeste, e existe lá em muitos lugares no Rio, São Paulo, ou na Bahia, não, isso aí é de agora. Não! Imaginem se agora que existe direitos humanos, que tem uma polícia aparelhada, que tem leis para reprimir toda a violência, é feito tudo isso. Imagina aquele tempo que os anjos foram lá para averiguar na casa de Ló e dar notícia para ele, para poder tirar ele de lá, e eles quiseram abusar dos anjos, porque eles não tinham conhecimento, na ignorância deles, eles viram aqueles dois seres lá, né, e acharam que podia ser pessoas que eles pudessem abusar, para ver a maldade que existia no coração deles. Então, quando veio o juízo naquele lugar, e Deus está preservando este mundo, porque ainda tem um povo ainda que respeita as leis, que ainda tem o Espírito de Deus no seu coração e não aceita esse tipo de coisa e geme por causa disso e se entristece por causa de toda a maldade que ocorre aqui nessa terra, neste mundo. E o Espírito Santo ainda está agindo neste lugar. Mas Deus, naquela época, tomou uma providência muito forte, muito amarga, muito terrível. E no versículo 24 do capítulo 19, nós vamos ver o que ocorreu naquele lugar, assim que Ló e a sua família saíram daquele lugar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra, do Senhor desde o céu. Subverteu, pois, aquelas cidades e toda aquela planície, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra, tudo foi destruído. Na arqueologia hoje, se alguém se interessar, pode procurar, existe na internet do pastor Rodrigo e de outra historiadora lá de Israel, da Aline, eles fazem uma reportagem juntos, ali naquela região do Mar Morto, onde mostra a quantidade de montanhas de sal que tem ali, inclusive um pilar lá de sal, que pela tradição diz que foi lá, que aquele pilar lá é a mulher de Ló que foi transformada lá, conforme a palavra de Deus, que diz que a mulher de Ló olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. Então a tradição diz que ali, aquele pilar lá, é a mulher de Ló, que está até hoje lá, e o lugar é inóspito. Chega a fazer 50 graus, não chove ali, e eles pegam algumas pedras ali, por isso que daí a própria arqueologia comprova
a veracidade da palavra de Deus. Eles pegam, ontem eu estava olhando a reportagem lá de Sodoma e Gomorra, daquela região lá, eles acham, até hoje tem umas pedras de enxofre que pega esse pedacinho de pedra e coloca fogo e ela pega fogo mesmo. Fica um fogo azul assim naquela pedra e ela é tóxica, inclusive. Quer dizer, imagina se hoje, passado milhares de anos, ainda existe comprovação para aqueles que gostam de ver para crer. Existe até hoje a comprovação científica das pedras que tem lá de enxofre, lá na região do Mar Morto, das montanhas de sal, tem as cavernas. É só olhar ali a reportagem e vai ver, né, sobre a região do Mar Morto, ali de Sodoma e Gomorra. E vai ver que existe ali as pedras ainda até hoje de enxofre. E aqui no versículo 24 diz que o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. O enxofre pega fogo. E Deus mandou as duas coisas juntos. Mandou as pedras, que nós não sabemos o tamanho de pedra que caiu lá em Sodoma e Gomorra, mas destruiu tudo. Que no outro dia de manhã, Ló olhou e viu que parecia uma fornalha, que subia aquela fumaça de lá, que tinha sido tudo destruído. Que ele ficou com medo e foi para as montanhas até. Até hoje tem essas pedras de enxofre lá. Então imagina o fogo que produziu naquele lugar. Imagina as labaredas que entraram lá e a destruição que houve naquele lugar de tudo que tinha, de plantação, que hoje não tem nada lá, não produz nada, é um lugar deserto. Faz parte ali do deserto da Judéia, ali naquele lugar ali. É uma destruição total que existe naquele lugar. E é a mesma coisa nós trazendo para a palavra de Deus, trazendo para os nossos dias. Deus tem um povo que ele está preservando, e ele está chamando, e ele está convidando a todos para se juntar a este povo, para sair deste lugar aqui, porque ele vai destruir este lugar como destruiu Sodoma e Gomorra. E não será mais destruído lá no livro de Pedro, Pedro fala sobre isso, que o mundo não vai ser mais destruído por água. Não pense que vai haver dilúvio, que vai encher d'água, não, nada disso. Lá no livro de Pedro diz que haverá, com fogo que será destruída a terra. Vai haver explosões, os elementos se fundirão do calor. Eu imagino até que possa ser alguma energia atômica, algo nesse sentido, que vai destruir tudo. Mas o povo de Deus, Ló e a sua família representam o povo de Deus, que eram justos naquele lugar. Justo não porque nós sejamos tão santos assim. Não, justos porque somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Porque não há um justo, não há ninguém que não peque, que não erre, que não falhe. Por isso que nós temos que nos consertar a cada dia, pedir misericórdia a Deus e pedir perdão para nossos pecados, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, mas isso é para quem crê, para quem aceita, pela fé, que Jesus Cristo morreu por nós. Ele já pagou os nossos pecados. E se você crer, e se você aceitar, você vai fazer parte dessa igreja, que será tirada aqui da terra no arrebatamento da igreja.
Você vai fazer parte como se fosse a família de Ló. Vai sair com Ló e a sua família, que serão os únicos que sairão. O restante que ficar na terra vai sofrer as consequências do Apocalipse e da ira de Deus que virá sobre a terra. Então aí se explica resumidamente por que Deus agiu com juízo e com tal rigor contra aquelas cidades. Por causa do tamanho da maldade que existia. Então isso que nós estamos vendo agora, é só olhar o noticiário ali, que às vezes não dá nem para olhar. Porque eles, naquelas quadrilhas lá, eles estão degolando os inimigos deles lá. Se uma quadrilha rival vai para lá, eles decepam a cabeça. Quer dizer, é umas coisas terríveis. Então, o assunto é tão terrível e é pertinente com o que virá daqui para diante, quando o Espírito Santo, porque é o único que impede uma atuação total do inimigo na terra, dele tomar conta da terra, porque aquela gente lá está tudo endemoniado que fazer isso aí. Com essa violência e com essa maldade, o diabo tomou conta da vida deles de tal maneira que eles agem como os demônios. Ele não é coisa de gente. Então, assim que Deus, o Senhor assim que Jesus tirar a sua igreja da terra, a maldade vai se proliferar, porque o Espírito Santo não vai estar em coração de ninguém. Muito menos até daqueles que hoje em dia ainda Deus avisa, Deus fala nos sonhos, ainda há uma luta de Deus, uma insistência de Deus pela sua misericórdia a falar com todos para que possam se converter. É tempo, esse é o tempo, é agora. Não deixe para amanhã, não deixe para outro dia, não adie a tua decisão, mas toma uma decisão. Não fique titubeante, como até Ló ficou um pouco confuso, titubeante, e pela misericórdia os anjos pegaram ele pela mão e vamos sair daqui. Nós vamos destruir esse lugar aqui. Eu vou te tirar desse lugar aqui. Então, se você crer, o Senhor também vai te colocar nessa igreja, neste povo que vai morar um dia no céu, e nós estaremos livres de todo o juízo de Deus que vai destruir essa terra com fogo, porque os elementos ardendo se fundirão. É um calor tal que dá a entender que é uma energia atômica, no sentido que hoje nós entendemos, uma caloria tal que destrói tudo. Deus sabe o que irá acontecer assim que a sua igreja sair. Então escapa-te por tua vida. Fuja dessa geração perversa e se junte à igreja do Senhor, se junte a Jesus Cristo. Aqui eu não estou pregando placa nenhuma de igreja nenhuma. Eu estou pregando a Jesus Cristo que salva, que liberta, que transforma e que leva, que perdoa o pecador e que nos conduz para o céu, que salva a nossa vida. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Agora estaremos orando. Deus eterno, Deus santo, nós colocamos, Senhor, mais uma vez, todas, Senhor santo, aqueles que irão assistir esse vídeo, que irão comentar, meu Deus. Toma nas tuas mãos, Senhor, cada vida, cada família, ó Pai. Olha com o teu olhar de misericórdia, meu Deus santo, assim como o Senhor olhou, meu Deus, para Abraão naquela época, meu Deus. Assim como o Senhor olhou para Ló e para a sua família, meu Deus santo,
Envia, Senhor, os teus anjos, Senhor Santo. Visita os corações e as vidas nesta noite. Só o teu Espírito Santo, meu Deus, pode convencer. As nossas palavras, Senhor, são simples, são singelas, meu Deus. Por mais que nós venhamos a nos esforçarmos, meu Deus Santo, mas o argumento não é humano, meu Deus, mas é o teu Espírito que age nos corações e nas vidas, meu Deus. Mas é o Senhor que tem colocado no nosso coração uma preocupação com a salvação, Senhor, da nossa família, dos nossos vizinhos, meu Deus, da nossa nação, ó Deus bendito, dos nossos amigos de infância, meu Deus, dos nossos ex-colegas, meu Deus Santo. Ó Deus bendito, olha com o teu olhar de misericórdia e de amor, Senhor Santo, e faz uma obra em cada coração e cada vida, meu Deus Santo. Agora, Deus bendito, eu quero colocar os necessitados nas tuas mãos. Aquele, meu Deus, que está com falta de pão, meu Deus bendito, que está enfrentando alguma luta no lar, ó Pai Santo. Tem misericórdia, meu Deus, envia a provisão, Senhor, os recursos, as condições, meu Deus. Envia a cura, Senhor, a libertação, Senhor, a paz, Senhor, aos lares, meu Deus Santo. Deus bendito, e agora, Senhor, eu também coloco a minha vida nas tuas mãos, o meu lar, Senhor, minha família, ó Pai, meus vizinhos, meus amigos, meu Deus. Toma nas tuas mãos, ó Pai, nos dá uma noite de paz e de segurança, nos guarda, meu Deus, e nos livra de todo mal, Senhor. Coloca o teu anjo para guardar nossas vidas, meu Deus Santo. Nos dá uma noite de sono, um sono reparador, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, eu te louvo e te agradeço e entrego tudo nas tuas mãos. Amém, Senhor.